Boa tarde, seja bem-vindo ao podcast universitário. Meu nome é Natália Gonçalves, sou estudante de jornalismo e vou conduzir essa conversa. Aqui comigo no estúdio também estudante de jornalismo, Vitor Brandão, que vai me acompanhar nesse bate-papo. Boa tarde. O debate de hoje é sobre o fim da escala 6 por 1 e vai acontecer com ela, que é mulher negra, mãe, bissexual, vereadora de Belo Horizonte pelo PSOL, reeleita como a terceira mais votada da cidade. Ela tem como bandeira principal as oportunidades para a juventude, os direitos humanos e a luta por justiça socioambiental. Formada em comunicação social pela Universidade Federal de Minas Gerais, seja muito bem-vinda, Isa Lourença. Muito obrigada por topar esse bate-papo. Obrigada a vocês, Natália, Vitor, pelo convite. Pode puxar primeiro, sem problemas. Bom, Isa, resume pra gente qual que é o intuito do movimento, do VAT, do movimento Vida Além do Trabalho. Natália, eu acho que o nome, ele já fala, qual é o objetivo do movimento. Que a gente tenha vida além do trabalho. Hoje, as pessoas trabalhadoras, elas são vistas apenas como números. Elas não são vistas na sua humanidade. Então, elas são vistas assim, como pessoas que vão da casa para o trabalho, do trabalho para casa, descansa, volta para o trabalho, descansa, volta para o trabalho. Então, tudo na vida de quem nasce pobre, como eu, é girado em torno do trabalho. E o movimento VAT, ele vem para dizer, não, nós queremos mais, nós queremos ter direito ao lazer, ao esporte, à convivência familiar, a tantas coisas que é tirada quando a gente tem uma escala de trabalho que não nos deixa ter vida além de viver para trabalhar. Vereadora, deixa eu te perguntar. O projeto que foi apresentado pela deputada Érica Hilton, ele vê a mudança da escala de trabalho que é hoje, a redução de 44 horas para a implementação de 36 horas. Não necessariamente o que a gente vê, que é 5 por 2, no caso poderia ser o 4 por 3, que é dado pela deputada Érica Hilton no projeto de lei que ela apresentou. Qual é a viabilidade desse projeto? Bom, quando a gente coloca um projeto de lei em pauta, não necessariamente assim, a gente está preocupado só com a aprovação deles. É claro que a gente está preocupado com a aprovação, com a viabilidade também. Mas a gente está preocupado com levantar um debate na sociedade. Então, quando a gente põe um projeto de lei, é para que a sociedade se atente para um tema. E quando a deputada Érica Hilton coloca essa PEC e fala assim, nós precisamos acabar com essa escala 6 por 1, eu acho que ela acende a sociedade para pensar, poxa, será que é justo uma pessoa trabalhar 6 dias e folgar só um? Será que dá para descansar? Será que dá para cuidar do filho? Será que dá para ter acesso à cultura, a lazer? Então, ela acende esse debate. E aí, a partir da tramitação do projeto, nós vamos discutir qual que é a viabilidade. Nós vamos discutir, é melhor uma escala 4 por 3? Ou a gente vai chegar numa escala 5 por 2? Um projeto de lei também é um instrumento de negociação sobre uma pauta, sabe? Tanto que você vê no Brasil, tem lei que pega, tem lei que não pega. Qual lei que pega? A lei que você consegue acender um debate sobre ela, chegar numa negociação para que ela, de fato, seja implementada. Então, eu acho que o projeto da Érica Hilton tem viabilidade. Por quê? Porque ela demonstra que tem gente para trabalhar numa escala que não seja 6 por 1, O Brasil tem desempregados, tem muita gente no emprego informal, então não é que faltaria pessoas para trabalhar, como poderia ser uma realidade em outros países, com uma população pequena, por exemplo. Não, tem gente capaz de cumprir uma escala, seja ela 5 por 2, seja ela 4 por 3, uma escala de 36 horas semanais. Mas eu acho que, para que de fato isso aconteça, precisa ter uma boa vontade, tanto dos demais parlamentares, para poder aprovar a PEC, quanto do governo para chegar numa negociação de qual é, então, a carga horária viável para o Brasil, pensando na proibição da 6 por 1. Olhando pela essa questão da viabilidade, o projeto, na verdade, é 4 por 3. Olhando pela viabilidade, você, na sua opinião, como vereadora e no olhar crítico sobre a situação, você entende que a viabilidade é pela 4 por 3, existe essa possibilidade, ou o meio termo se encaixaria bem, que seria 5 por 2, Vamos dizer assim, eu vi muita gente falando isso. A Érica, ela apresentou o 4 por 3 para depois, no final, a gente, nem você e nem eu, a gente fecha no 5 por 2 aqui. É mais ou menos isso? Ou realmente existe a viabilidade do 4 por 3? Vitor, eu acho que
existe a viabilidade 4x3, tá? Porque a quantidade de pessoas que a gente tem, se a gente pensar em todo mundo trabalhar menos, mas todo mundo trabalhar, a gente consegue fazer uma escala menor. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, assim. Mas eu acho que quando a gente faz um projeto de lei, geralmente a gente coloca o projeto ideal para depois chegar na negociação do que as outras partes topam implementar. Então, eu acho que é possível que a gente chegue numa negociação de 5x2. Entendi. Vamos dizer que é o cenário ideal. Isso, 4x3 cenário ideal. Entendi. Quer puxar alguma? Pode continuar. Eu vejo que o maior estudo quanto a esse assunto hoje, que é o mais debatido, pelo menos não vamos dizer que seja o maior, mas o mais debatido hoje é o estudo da FIENG, que ele bate muito de frente com a possibilidade da redução, nem sobre a 4x3, nem a 5x2, mas a viabilidade da execução do fim da 6x1. E aí eu vou puxar aqui porque, como é um estudo, ele é bem... ele é cheio de números e como eu sou de humanas, número para mim é um complicado. Pela FIENG, o fim da escala 6x1 ele pode causar uma perda de 16% do PIB e 18 milhões de empregos. Isso até eu fiquei impactado, né? Pô, como que reduzir a escala, você precisar aumentar o contingente vai reduzir. E aí eles dão como justificativa que essa perca de 16 milhões de empregos seria nos empregos formais, porque os pequenos e médios empresários, negócios, eles vão viabilizar melhor a ideia do contrato, na verdade, da falta do contrato, né? Porque a partir do CLT, na ideia do 5x2, seria difícil manter o trabalhador com carteira assinada. Como que você enxerga isso? Assim, como que a pequena empresa vai ficar as margens vão ser mais apertadas? Como que o pequeno empresário ele pode manusear, vamos dizer assim, essa mudança de escala? Primeiro, eu acho muito importante quando a gente está lidando com o estudo, né? O estudo é sempre de alguém, né? E isso, assim como no jornalismo, né? A gente sabe que não existe nada imparcial, né? Sempre tem o olhar de alguém. E um estudo, ele sempre quer provar alguma coisa. A FIENG, né, a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Então, em todos os debates políticos que existem na sociedade, a FIENG sempre é a defensora do patronado, né? É sempre a defensora daqueles que têm por exemplo, uma construtora e que vai contratar as pessoas para poder vai pagar as pessoas, claro, mas ela que vai ficar com os lucros ali do que ela vai vender daquele negócio. Então, a FIENG é o olhar do patrão, né? Para tentar ser o mais simples possível aqui. E o olhar do patrão é que diminuir a carga horária de trabalho é péssimo para o patrão, né? Porque ele vai falar assim, poxa, em vez de eu ter um trabalhador aqui, eu vou ter que ter dois. E isso vai ser complicado para mim e tal. Então, por isso ela faz esses estudos para dizer que vai aumentar desemprego, que vai diminuir o PIB, sem se preocupar o quanto da qualidade de vida das pessoas vai melhorar, porque a FIENG não está preocupada na qualidade de vida das pessoas, né? Ela está preocupada em números, em dinheiro no bolso, no cofre, aonde for. A gente, sociedade civil, parlamentares, precisamos nos preocupar, obviamente, com a economia, mas não existe economia sem pessoas, né? Sem pessoas vivas, sem pessoas com saúde, sem pessoas que não estejam adoecidas mentalmente, como a gente está vendo essa epidemia, né, no mundo. Então, a gente tem que se preocupar com essa área. E aí, você me fala assim, mas como que vai fazer os pequenos, né, ou principalmente os médios, vão passar a ter contratos informais? É isso que a gente não quer. Nós queremos que a escala 6x1 não possa acontecer no Brasil. Porque, veja bem, se eu coloco só como uma recomendação, ou se eu coloco só como no serviço público não vai poder ter escala 6x1, eu deixo outras pessoas desassistidas, que aí as pessoas que têm menos condições vão partir para contratos precarizados. O que nós queremos é falar assim, não pode. Esse contrato de 44 horas semanais, 6x1, não pode acontecer. Porque é a única forma que a gente tem de garantir que ninguém mais vai passar por isso, nem que seja para receber um pouco a mais, entende? Então, nós queremos que todas as pessoas, mantendo os salários delas como estão, aliás, nós sempre lutamos para aumentar os salários delas, elas tenham a carga de trabalho reduzida. E isso é porque a gente pensa, obviamente, em todo o empreendimento, mas a gente pensa na qualidade de vida das pessoas. E, inclusive, a produtividade
que nós acreditamos que pode aumentar se a pessoa estiver melhor, né? Se a pessoa tiver melhor de saúde, se a pessoa não precisar pegar tantas licenças médicas, se a pessoa tiver gosto por trabalhar, a gente acredita que o trabalho pode ser muito mais produtivo do que exaustivo, né? E deprimente como ele é hoje. Acho que a Natália vai fazer uma pergunta, mas só para entender, para a gente resumir, para ver assim. Segundo a sua opinião, então, a FIENG fez um estudo enviesado. Com certeza. Entendi. Vereadora, ainda segundo o estudo sobre, né, da FIENG, eles alertam que o aumento dos custos trabalhistas pode elevar a inflação e reduzir o poder de compra dos trabalhadores. Como que a PEC planeja equilibrar o bem-estar dos trabalhadores com a estabilidade econômica? Bom, gente, toda vez que a gente fala em direitos trabalhistas, os patrões sempre vão arrumar todo tipo de desculpa possível para não ceder. Por quê? Porque para eles é sempre vantajoso que o trabalhador trabalhe mais. Então, você pensa assim, quando a gente conquistou o direito a ter férias, você imagina o escândalo que era para aqueles que empregavam as pessoas falar, pô, nós vamos pagar um mês para uma pessoa não trabalhar, isso é inadmissível. As empresas vão quebrar, vão sair do Brasil, a inflação vai nas alturas, vai gerar muito desemprego. Não. O Brasil já mostrou, o Brasil já teve momentos de pleno emprego com férias, mostrando que as pessoas têm direito a descanso e isso não quebra um país. Quando falou em 13º salário, nossa, assim, as empresas, grandes empresas, ficaram loucas, assim, meu Deus, o que vai acontecer? Como que a gente vai pagar um salário a mais, sendo que a pessoa não trabalhou, não tem de onde tirar, tal, e os trabalhadores bancaram e falaram, é isso que a gente quer, a gente precisa. Isso virou um direito e as empresas estão aí, o Brasil está aí, a economia se desenvolveu. Agora nós estamos vivendo o mesmo lugar, a mesma disjuntiva. As empresas vão falar. Gente, o que eu escuto de as empresas vão sair do Brasil, como se fosse ótimo isso, né? Você está falando assim, que a empresa lá da Europa vem aqui para o Brasil porque explorar os trabalhadores aqui é mais vantajoso do que explorar nos seus países. Aí você não quer garantir condições de vidas boas para os trabalhadores do seu país em prol das empresas imperialistas, porque elas precisam lucrar em cima do couro do trabalhador brasileiro. Então, assim, isso não faz sentido, sabe? Então, nós temos que pensar que não vai acontecer isso. As empresas precisam ficar no Brasil porque elas precisam de mão de obra. A estrutura do trabalho vai se reorganizar, como já está se organizando no mundo inteiro. Quantas startups, que são as novas empresas, né, modernas que a gente conhece, que já pratica a escala 4x3. Por quê? Porque compreende que é melhor. Agora, nós vamos ficar apegado em esses empresários ultrapassados que só pensa no seu bolso, que não está nem aí para a dignidade das pessoas e que vai fazer diversas chantagens com o governo brasileiro, porque eles fazem isso sempre. Toda vez que se trata de direitos trabalhistas, os empresários começam a chantagear os governos. Nós não podemos mais cair nessa chantagem, porque senão nós vamos piorar a qualidade de vida do nosso povo em prol de alguém que está lucrando bilhões. Até como exemplo, assim, eu entendo esse ponto de vista de que a gente não pode se render à vontade às vezes, do grande empresariado, mas puxando de exemplo a fábrica da Fiat em Betim. Vamos dizer, com essa mudança, impacte muito na mão de obra e no custo dessa mão de obra para a Fiat. E a Fiat entende, faz um estudo, faz um levantamento, entende que é melhor tirar essa fábrica de Betim e levar para algum país que tem a mão de obra mais barata e não tem essa diferenciação, essa redução da escala de trabalho. Isso geraria um impacto, com certeza, para a cidade de Betim, ela como que eu posso dizer? Ela depende daquela empresa ali meio que para se sustentar. A Betim se formou em volta da fábrica da Fiat, vamos dizer assim. Então, como que o Estado, como a gente consegue segurar essas principais empresas aqui no país com a mudança da escala? É triste, né, quando a gente pensa isso, assim, que principalmente nos países colonizados, né, que a gente precisa garantir condições indignas para os trabalhadores daqui, para que uma empresa que nem é daqui fique aqui para lucrar, porque senão ela vai para um outro país que também é colonizado e explorar a mão de obra lá.
Eu fico pensando, você falando, lembrei muito dos debates sobre a Vale, né, as mineradoras, quando teve, né, os crimes ambientais que é, rompeu a barragem, matou centenas de pessoas, e as pessoas falavam assim, mas a cidade precisa da mineradora, porque sem a mineradora não tem, as Não tem pessoas não trabalho. conseguem sobreviver porque não tem trabalho. Então, eu penso que nós podemos pensar nesse debate, né? No caso, quando a gente fala das cidades com mineradoras ali, nas cidades mineradoras, ou aqui a gente pode falar das montadoras, da escala 6 por 1, nós precisamos pensar uma reorganização do trabalho aqui. Porque o que não dá é para falar assim, tudo bem uma mineradora que ameaça a vida das pessoas continuar aqui, porque afinal de contas a cidade precisa, porque senão não tem trabalho. Então, tudo bem a gente garantir que uma pessoa esteja adoecendo mentalmente, adoecendo fisicamente, não tendo tempo para cuidar dos seus filhos, e os filhos estão cada vez mais indo para o submundo da internet, porque ninguém consegue acompanhar eles. Tudo bem a gente adoecer uma cidade inteira, uma sociedade inteira, porque algumas cidades precisam de a empresa X ou a empresa Y. Eu não acho que está tudo bem. Talvez, Vitor, eu não tenha agora uma resposta para a sua pergunta exata. O que a gente pode fazer no caso da Fiat? O que eu acho agora é que, do jeito que está, não dá para ficar, porque a sociedade vai adoecer cada vez mais, as pessoas vão adoecer cada vez mais em nome do lucro de uma empresa que nem é brasileira, sabe? Então, eu acho que a gente precisa achar um caminho, a gente precisa achar uma resposta. E o fato de eu não ter uma resposta agora não quer dizer que ela não exista. Ando muito filosófica ultimamente, sabe? Assim, às vezes para abstrair do mundo eu fico lá lendo umas poesias e tem uma coisa que eu gosto muito que é assim, caminhante não há caminho, se faz o caminho ao caminhar. Então assim, não tem a receita de bolo do que a gente vai fazer quando a escala 6 por 1 acabar. Mas a gente vai descobrir caminhando, Entendi. fazendo ela. Agora, eu ainda tenho, assim, por tudo que eu já estudei da história desse país, que as empresas ameaçam, mas não cumprem, porque elas precisam da mão de obra brasileira. Eu não acredito que a Fiat sai do Brasil. E por mais que ela já passou, né, por um momento muito difícil, aqui já teve demissões em massas, inclusive. Porque se tivesse dando certo, né, ela não teria demitido em massa como está demitindo agora. Ela passou recentemente por processo de demissão em massa, a Fiat. Então, já existe uma crise econômica instaurada. E jogar essa crise só nas costas de quem está lá produzindo não é o justo. Então, eu não acredito que ela sai do Brasil, nem de Betim. Entendi. Vai puxar alguma, Nath? Pode. Na verdade, essa resposta me veio duas coisas antes, que até eu tinha colocado assim, pra gente ver, porque a ideia ela é muito boa da redução, sabe? Eu, por exemplo, o meu é meio escala por um assim, sem poder, sabe? Não posso nem falar isso, mas enfim. É, eu, a viabilidade, porque a palavra viabilidade eu acho que ela vai ficar muito forte nesse debate por conta dessa mudança e pra gente realmente ver que o viável ele só é entendível quando a gente argumenta, né? Então assim, não é melhor a gente ver primeiro como que a gente consegue investir em tecnologia, em educação, para tornar a nossa mão de obra um pouco mais qualificada, para depois vir a redução, porque eu acho que a redução não necessariamente da escala ela vai acontecer, mas a redução da mão de obra trabalhadora ela vai acontecer em algum momento, como ela já vem acontecendo, né? Com a mecanização, a mão de obra ela vem reduzindo. Então, igual você falou da questão do desemprego em massa, é uma questão econômica, mas é uma questão de avanço tecnológico. Então, assim, se a gente acabar investindo melhor a nossa visão e os nossos projetos em melhorias tecnológicas, em melhorias educativas, para depois a gente voltar a debater sobre a redução da escala, não é melhor? Eu acho fundamental essa pergunta. Sabe por quê? Porque isso já está acontecendo mesmo. Eu sou metroviária também, né? Eu sou bilheteira do metrô, trabalhava ali vendendo bilhete. E eu fui eleita vereadora, então estou de licença do cargo de metroviária para ser vereadora desde 2021. E aí, eu não sei se vocês pegam o metrô, mas Menos agora.
Menos, né? Mas eu pegava muito metrô antigamente. E eu provavelmente, quando você pegava, você comprava o bilhete. Eu lembro, Aí até te cortando um pouquinho, Pode. eu lembro uma vez que eu comprei, ia mudar, eu esqueci quanto que era a passagem antes era 2,50? Era 1,80. 1,80 e aí ia jogar pra 4 alguma coisa. E aí eu comprei uma cartelada assim, e aí esses dias eu encontrei uns 4, 5 bilhetinhos esquecidos assim, só que já não dá mais pra trocar, né? Exato. Mas é isso. Então, antes você ia lá na bilheteira, né? Como eu, comprava seu bilhete. Beleza. Depois passou a ser híbrido ali, né? Então, você pagava tanto no bilhete ou no seu cartão de ônibus, né? Quem tinha cartão de ônibus pagava no cartão de ônibus e tal. Hoje, a maioria das pessoas pagam no cartão de crédito. Aproximação do celular. Então, o que que isso fez? Fez com que reduzisse o número de bilheteiros. Então, em vez de eu pensar assim, eu tenho 3 bilheterias abertas nesse horário. Só que nesse horário, eu não preciso mais de 3 bilheterias abertas, porque agora as pessoas já estão pagando de forma automática. Então, eu estou podendo livrar as pessoas desse trabalho braçal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 3 bilheteiras que eu tenho e vou diminuir a carga horária delas. Porque se eu só preciso de uma bilheteria aberta naquele momento, cada uma pode trabalhar em um momento. Não. Demite 2 bilheteiras e deixa só uma. Então, assim, o avanço da tecnologia não necessariamente traz melhores condições de trabalho. Esse é o grande problema, por isso que eu acho que essa sua pergunta é fundamental. Porque eu sou daquelas que questiona para que serve o avanço da tecnologia? Se não for para que as pessoas tenham condições de trabalhar mais intelectualmente, né? Trabalhar um pouco também braçalmente, eu acho que isso é importante para todo mundo, ter ali um trabalho braçal, mas poder também se dedicar um pouco do trabalho intelectual. E se a pessoa quiser, além de trabalhar ali, seja no metrô, seja na montadora lá, fazendo carro, ela também possa ter um tempo para ela ler, para ela participar da política, se ela quiser, para ela fazer outras coisas que são importantes na sociedade. Não. Eles fazem o quê? Demite um tanto que vai passar fome, vai para o subemprego, vai para trabalhar em empregos informais, vai ficar desempregado, vai não sei para onde essas pessoas, porque ninguém está preocupado com ela, e fica com numa jornada exaustiva de trabalho. Então, assim, o avanço da tecnologia tem que servir para melhores condições de trabalho. Por isso que eu acho que se a gente espera mais o quê? Eu não acho que a gente precisa esperar mais. Eu acho que a gente já tem tecnologia suficiente para as pessoas trabalharem menos, trabalhar todos, produzir mais. Entendi. Vamos dizer, então, que com o avanço, é, o avanço da mudança da escala, a gente também deveria introduzir não vou dizer obrigatoriedade, mas pelo menos uma ideia de que a educação, ela com certeza ela tem que ser mais bem valorizada, justamente para que a mão de obra ela seja qualificada, em vez de ser reduzida a mão de obra mais barata ou informal. Essa é outra grande pergunta, porque essas perguntas que vocês estão trazendo são de concepções de sociedade, sabe? Olha o que está acontecendo com a educação brasileira. Está sendo desvalorizada as áreas do conhecimento. Então, antes você tinha lá, né, as matérias importantes, né, assim, português, matemática, geografia, história, física, química, biologia, enfim, artes. E agora, o que a gente está vendo é que eles colocaram 21 matérias na grade curricular dos estudantes do ensino médio. 21 matérias. E aí você vai aprender gastronomia, eu não sei, estou até tentando pensar exemplos, mas você vai aprender outras coisas que não são as áreas do conhecimento. E que essas outras coisas que são importantes também. Eu acho que a pessoa, se ela quiser fazer cursos técnicos em diversas áreas, o Estado tem que disponibilizar a pessoa, né, que quiser fazer uma faculdade para se especializar em algo, né, de produção, eu acho super importante. Agora, o que a gente está fazendo hoje nas escolas é desvalorizar as áreas do conhecimento, são menos matérias em áreas de conhecimento e mais matérias de produtividade, para formar mão de obra barata. Qual é o sentido disso, gente? Qual é o sentido disso? Nós estamos criando as pessoas para fazer o quê nessa sociedade? Se a gente está entupindo os meninos com 21 matérias, em vez de se preocupar deles conseguirem compreender as áreas do conhecimento de forma boa para poder desenvolver atividades intelectuais. Eu acho isso que você falou fundamental, e eu defendo isso. O problema é que hoje
Em Minas Gerais tá na contramão. Hoje os adolescentes estão tendo um tanto de matéria que é para formar mão de obra barata e não para formar intelectuais. Entendi. Isa, para a gente já ir caminhando para o final, como que a redução da jornada atrairia investimentos se os custos trabalhistas aumentarem e a competitividade diminuir? Essa é uma questão, Natália, importante, assim. Existem já alguns estudos que dizem que a produtividade aumenta em casos de trabalhadores mais satisfeitos. Então, assim, isso pode atrair investimentos. Mas acho que a gente já está caminhando para o final e eu quero deixar essa conclusão, assim. Os investimentos são importantes, os lucros são importantes, porque nós vivemos nessa sociedade capitalista e todo mundo só pensa nisso. E, infelizmente, um país miserável. Infelizmente. Num país muito pobre, exatamente. Mas nós precisamos pensar na vida humana, sabe? Para mim, reduzir a jornada de trabalho, acabar com essa escala 6x1 é uma questão de humanidade. Ninguém dá conta disso. Ninguém consegue trabalhar 6 horas por semana, 6 dias por semana, se ela tem em casa um filho para cuidar, uma casa para cuidar, garantir o uniforme limpo da criança seu, garantir comida, fazer comida. Essa pessoa não descansa. Uma mãe que trabalha na escala 6x1, eu acompanho agora os trabalhadores terceirizados da prefeitura. Todos são 44 horas de jornada de trabalho. Eu fiz um projeto de lei na Câmara para que nos contratos terceirizados entre prefeitura e empresa terceirizada só pudessem concorrer empresas que praticassem 30 horas semanais. Eu perdi esse projeto, o projeto foi rejeitado, infelizmente, a maioria da Câmara votou contra. Mas o que eu acompanhei de mãe que trabalha nessa escala exaustiva, que não consegue descansar, que se entristece, porque ela fala assim, eu estou perdendo a criação do meu filho. Meu filho fica o dia inteiro no computador e eu não sei o que ele está fazendo. E olha, só para demonstrar a gravidade disso, olha o tanto de ataque que a gente teve na escola organizada nesses fóruns de internet. E uma mãe não sabe o que o filho está fazendo. Eu fui ameaçada por um menino que organizava um grupo de ódio na internet e a mãe dele sequer sabia que isso acontecia. E ele me ameaçava lá do interior de Pernambuco. E a mãe dele trabalhava 6 dias por semana. E quando a polícia chegou lá para prender ele, porque ele estava me ameaçando e ameaçando minha filha, a mãe dele ficou desesperada porque ela não fazia ideia que aquilo estava acontecendo. Então, as mães estão perdendo a criação dos seus filhos. Elas estão exaustas, porque apesar de não estar ali, né, com o acompanhamento pedagógico do filho, ela tem que garantir a comida, ela tem que garantir a casa arrumada, ela tem que garantir o uniforme limpo, né? Tudo isso que eu falei, a reprodução da vida, né? Ela não tem direito, ela não consegue sair de casa para passear, ela não consegue ir num teatro, ela não consegue levar o filho no parque, ela não consegue fazer nada disso, porque ela só tem um dia de folga na semana e ela tem que dar conta de tudo, de deixar tudo preparado para a semana inteira que ela vai trabalhar. Isso é desumano, gente. Isso é desumano. Então, as mães terceirizadas da prefeitura, ela falava assim comigo, sabe o que acontece, Isa, com o meu salário, que já é pouco? Eu pago as contas e o que sobra eu gasto de remédio. Isso não é justo, gente. Para mim, a questão é mais do que sobre lucro, é sobre humanidade. E nós vamos ter que pensar nisso, porque também não adianta um país que fala assim, eu estou bem economicamente, mas a população está toda deprimida. O que adianta isso? Isso é vida? Então, em resumo, como diz o nome do movimento, a luta é pela vida além do trabalho. Em resumo, é isso. Entendi. Bom, muito obrigada, Isa. E assim encerra aqui o nosso podcast universitário, com a apresentação de Natália Gonçalves, co-apresentação de Vitor Brandão, produção de Ana Beatriz de Oliveira, Amanda Matoso, Luiz Fernando Souza e Maria Eduarda Rezende. Realmente se encerra aqui o nosso podcast.